Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor juntos. Pai Santo, no nome de Jesus, eu louvo a vida, louvo ao Senhor pela vida dessa pessoa que assiste esse vídeo. Sabemos, meu Deus, que toda palavra que vem do Senhor é maravilhosa para nós. Então eu quero te agradecer e pedir ao Senhor, entre na casa dele, entre na vida desta pessoa, dele ou dela, e faça com que a vontade do Senhor prospere na vida dela e a prepare, ó Deus, para os dias que estão por vir. Certamente o Senhor estará conosco. E é por isso que confiamos em caminhar nesta vida, tendo a presença do Senhor em nós, somos vencedores no nome de Jesus. E no nome desse mesmo Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe muito você e a tua família. Vamos ler a palavra de Deus, mas eu quero trazer para você um título muito interessante, né? Preste atenção nesse título. Por que depois da bonança vem a tempestade? Por que depois da bonança vem a tempestade? Quero falar com você sobre este assunto, mas vamos ler a Bíblia, né? A palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 44. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 12 e 13 e o versículo 17. O versículo 1, 12 e 13 e o versículo 17. O versículo 1 diz assim: Deu José esta ordem ao despenseiro: enche de mantimento o saco dos homens, o quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. Olha que ordem. Por isso eu parei, porque ela é muito profunda. Deu José esta ordem ao seu despenseiro, ao despenseiro da sua casa: enche de mantimento os sacos dos homens, o quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. Então eles estavam voltando com o dobro, né, do que traziam, porque trouxeram da primeira vez e voltaram. Trouxeram o mesmo da segunda vez com mais dinheiro e voltaram também com eles e com muito mais mantimento. Vamos ler o versículo 12. O despenseiro buscou, começando pelo maior e acabando pelo mais novo, e achou a taça no saco de Benjamim. Era a taça que José mandou esconder no saco de Benjamim, porque José tinha planos nisso. O 13 diz assim: então rasgaram as suas vestes e, tendo cada um carregado o seu jumento, tornaram à cidade. Ou seja, eles desceram o saco das costas do jumento para que fosse buscado em saco de cada um a taça que havia sido escondida, né? Por ordem de José. Não foi eles que roubaram, mas era uma trama, era um plano de José, e nós falaremos desse plano. E eles então rasgaram suas vestes e colocaram de novo o alimento no ombro das jumentas, né, dos jumentos, e voltaram então à cidade, né, a cidade de José. E ali o versículo 17 diz assim: mas ele disse: longe de mim que tal coisa faça. O homem em cuja mão foi achada a taça, este será meu servo, ou será meu escravo. Porém vós subi em paz para a casa de vosso pai. O que José estava planejando? Depois daquela abundância toda, por isso o título da nossa mensagem é: porque depois da bonança vem a tempestade? Nós já falamos que eles chegaram ao Egito com Benjamim, conforme José havia exigido, e então ali Benjamim está diante deles. José manda dar um banquete muito grande, muitas honrarias, pés lavados, né? Eles estavam atônitos, não só eles, mas os egípcios também estavam atônitos. Todos eles vendo como é que a José está fazendo um banquete tão grande para essas pessoas que vêm comprar alimentos, né? E de repente os próprios irmãos de José estavam ali assustados, né? O que está acontecendo? Como eu disse na mensagem de ontem, o fim do sonho de José.
Agora, José manda que eles voltem para a casa do pai, né? E cria um plano. E qual era o plano de José depois que o seu sonho se realizou? Depois que Deus mostrou que as 11 estrelas se curvavam a ele. Se você não viu a mensagem ainda, por favor, vá lá e clique, né? Quando o sol e a lua se curvam, é o título da mensagem. Você vai entender o que está querendo dizer realmente quando José viu o sol e a lua e 11 estrelas se curvando a ele. Então você vai ver que este sol e esta lua são deuses e deuses do Egito, como eu disse lá na mensagem. Busque a mensagem quando o sol e a lua se curvam e assista a mensagem para você entender realmente o plano de Deus e o sonho de José. E agora as 11 estrelas, os 11 irmãos de José estão se curvando diante dele. Mas José faz um plano. José queria ter Benjamim com ele, esse era o plano de José. Mas Deus concluiu os planos de José, né? Os sonhos de José, mas os planos de Deus continuavam. Deus tinha mais pessoas envolvidas nesse plano e não terminaria apenas em José. O que Deus falou a Abraão ainda continuaria, mas José tinha os planos dele. O que faz José então? Faz uma trama. Dê alimentos, bota o dinheiro de novo no saco, mas esconda no saco de Benjamim, esconda a minha taça. Aquela taça, né, de prata que José tinha. Para os egípcios, essa taça era sagrada. José era um hebreu, José não era egípcio, mas ele usa os caminhos dos egípcios. Por quê? Porque para os irmãos ele era egípcio, né? E então José esconde essa taça, manda esconder essa taça no saco de Benjamim. E assim que eles saem pela manhã seguinte, olha que eles não ficaram muitos dias lá. Eles tiveram essa festa toda e José os desperta na manhã seguinte, dizendo para eles irem, voltarem à casa do pai com os alimentos. Mas quando eles estavam bem perto ainda da cidade, ele manda o mordomo dele atrás e diz, vá lá e faça do jeito que eu estou te falando. E diga, olha, sumiu uma taça, não está lá a taça, né, do meu senhor, e eu vou procurar, porque alguém trouxe essa taça. Os filhos de Jacó sabiam que eles não estavam com essa taça, mas o que acontece é que eles colocam o mesmo julgamento que Jacó fez lá, quando Raquel tinha roubado os ídolos do pai. Jacó também pensou que não estava com nenhum deles, e Jacó diz que morra esta pessoa, que seja digna de morte a pessoa que roubou os teus ídolos. Eles viram isso acontecendo com o pai Jacó, então eles tomam a mesma decisão e dizem que morra a pessoa que tiver essa taça. Eles não imaginavam que era uma armadilha de José para ter Benjamim de volta com ele, até que Deus desse a providência de vir a família toda, também Deus deu a sabedoria de vir a família toda para ficar com ele no Egito. E aí o que acontece? Eles deram a sentença de morte, mas o mordomo sabia qual eram os planos e a bondade de José. O mordomo não foi dando sentença de morte, ele disse, não, o que for encontrado a taça do meu senhor, este voltará como servo. Vocês sigam em paz, sigam tranquilos, vocês estão livres. E quando eles procuram, está justamente no saco de Benjamim, né? Nos mantimentos de Benjamim. E aí eles rasgam as suas vestes de tristeza, porque eles determinaram a morte. Mas mesmo sabendo que Benjamim seria simplesmente escravo lá de José, né? Do senhor do Egito, eles não ficaram satisfeitos, porque o plano de Deus continuava. Esse era o de José, mas eu repito, o de Deus continuava. E aí então, pela primeira vez na vida, eles voltam então para a cidade, voltam para a casa de José, e vocês verão que aquele que causa surpresas, aquele que gosta de fazer surpresas, o abençoador José, agora será surpreendido por algo que ele jamais imaginava. Nos planos dele, Benjamim voltaria, ficaria com ele, os irmãos iriam, e mais tarde Deus daria a providência
para Jacó chegar. Só que José não sabia de algo muito importante e isso será revelado na mensagem de amanhã. Mas o surpreendedor, aquele que gosta de fazer surpresas, que gosta de mandar muito mantimento e mandar dinheiro, né, voltando no saco, pagando a dívida dos irmãos para que o dinheiro voltasse para seu pai, para a casa do seu pai. Amanhã você verá como ele é surpreendido e como a verdade vem à tona. O capítulo 44 e o 45 de Gênesis nos traz muitas surpresas. Mas por que o título desta mensagem? Porque depois da bonança vem a tempestade. Vocês recordam que eles estavam ali bem, pô. Que surpresa maravilhosa era para eles no Egito ali, quando José os recebe e leva na casa deles e manda tudo organizado ali. Estava Simeão com eles, estavam todos com ele comendo e se alegrando com José. O Senhor do Egito achou graça nos nossos olhos e de repente vem este grande problema agora, corações rasgados. Tudo aquilo que aconteceu na casa de José foi por terra, porque a tristeza toma conta deles. O que eu e você aprendemos dessa mensagem, meu irmão e minha irmã, é que Deus tem seus planos. Deus deu sonhos a José e concluiu exatamente o sonho que ele deu. Deus deu para você e para mim também sonhos. E Deus não irá nos abandonar nos sonhos que ele nos permitiu sonhar. Só que mesmo finalizando os nossos sonhos, o plano de Deus não acaba. Ali o plano de Deus não era só com José. O plano de Deus era o pacto que ele fez com o amigo Abraão. As palavras que ele disse a Abraão que iria acontecer. Então José era só um intermediário no plano de Deus com Abraão, né? A aliança de Deus com Abraão que passou para Isaac e que agora está sendo efetuada em Jacó. Então José é que Deus está usando para concluir o seu plano. Então teu sonho e o meu sonho, meu irmão e minha irmã, eles serão concluídos por Deus, mas os planos de Deus continuam, porque os planos de Deus são eternos. E na minha vida e na sua, nós podemos passar por bonanças, por momentos maravilhosos, por momentos inexplicáveis, indescritíveis, como foram aqueles momentos que passaram os irmãos de José com ele ali no Egito, sem saber que estavam comendo com um irmão. José deu a honra para ele saber que um egípcio estava comendo com eles, né? Mas o que acontece é que ali havia muita bonança e no dia seguinte vem a tempestade. Tempestade pode chegar para você e para mim. Tempestade pode vir debaixo da permissão de Deus. Eu volto a dizer, esses eram os planos de José. Mas Deus vai tornar essa tempestade, isso veremos amanhã, em grande glória, em grande alegria. Amanhã e depois da manhã estaremos falando disso, mas eu e você precisamos entender que em todas as situações Deus cuida de nós, em todos os momentos Deus cuida de nós. O sonho ainda, né? O nosso sonho não acabou. Deus está coordenando, Deus está abençoando, Deus está movendo o seu poder em nós, e não importa o momento que você está vivendo, você vai ver também que você pode notar que depois de uma grande bonança na vida de Jó, veio a tempestade. Mas o que veio depois da tempestade para a vida de Jó? Bonança de forma dupla, abençoadora. E se Jó era o mais rico do Oriente na época dele, antes da tempestade, depois da tempestade, ele se tornou muito mais rico e muito mais poderoso, porque Jó estava dentro dos planos de Deus. Você e eu também estamos dentro dos planos de Deus. Ele não acabou conosco, nós estamos no laboratório de Deus e Ele está trabalhando com as nossas vidas para que nós, abençoados, possamos abençoar também outras vidas.
Creia no Senhor Deus, creia no Senhor Jesus e creia que Ele te chamou é para ter vitória, não é para você morrer no caminho e nem para você ser escravo deste mundo. Deus te chamou para ser livre, para a honra e glória dEle, para você agarrar a bênção e dizer: esta bênção vem do Senhor da bênção e Ele é o meu Deus, o Criador desta beleza que você vê no vídeo atrás, o Criador dessa maravilha que vivemos, esse mundo lindo de Deus. Ele é o nosso Deus, Ele se preocupa conosco e Ele quer nos abençoar, nos guardar firme nas suas mãos. Só que nós teremos momentos de bonança e também de tempestade, mas o nosso Deus, é o que acalma a tempestade. Ele é que traz paz à guerra, Ele que traz conforto num coração contrito. Os irmãos de José, os filhos de Jacó, estavam ali com o coração arrasado, vestes rasgadas, se humilhando e sabendo tudo o que nós planejamos deu errado agora. Mas o que acontece é que Deus estava no controle de toda e qualquer situação, como Ele está no controle da minha situação e na sua. Se você crer em Deus, no Deus que eu tenho pregado para você, no Deus que eu tenho trazido a esse vídeo, nesse Deus da sua palavra poderosa, Ele irá sempre honrar você, E você pode até andar pelo vale da sombra da morte, mas você não vai temer, porque aquele que você confia, o teu Deus é o teu guardador, Ele é o teu abençoador e Ele abençoará você e tudo aquilo que você colocar as mãos irá prosperar, porque quem te deu a semente é o mesmo que a fará frutificar, germinar e produzir muitos frutos no nome de Jesus. Tem esta palavra abençoadora. Seja você e família abençoado no nome de Jesus. Eu, pastor Riva Martins, ainda nos meus pijamas buscando a Deus e trazendo esta palavra a você. Te aguardo amanhã com outro vídeo abençoador no nome de Jesus. Um grande abraço meu no nome de Jesus.